E aí, quando foi que eu comecei a sentir que eu estava mudando? Eu acho que isso é uma das perguntas que eu me faço todos os dias. Eu acho que foi quando eu comecei a fazer aquele processo de limpeza, ou talvez para mim um pseudo processo. Eu acredito que funcionou porque eu notei aos pouquinhos que eu comecei a pensar diferente, enxergar diferente, analisar diferente. Tem um vídeo que o professor fala sobre voltar no tempo e mudar aquela reação que a gente teve em determinado momento da nossa vida que foi um trauma ou sei lá, não quero falar de pecado, mas um erro que a gente cometeu, uma coisa assim, entendeu? A gente erra, né? A gente é passível de erro, a gente sempre vai errar. Mas a maioria a gente faz tentando acertar, né? Então o que eu fiz? Eu voltei em alguns momentos da minha vida que eu considero que depois de muita reflexão, tipo, eu falei uma coisa errada para aquela pessoa, ou eu agi errado com essa pessoa, sabe? E o que eu fiz? Eu voltei naquele momento, mentalizei aquele momento, voltei naquela situação e reagi de uma maneira diferente. Falei uma coisa diferente, cachorrada. Falei uma coisa diferente, reagi de uma maneira diferente, né? Tanto no falar quanto no fazer. É só usar a emoção, usar o sentimento de amor para não errar. Olha, se tiver que se bateram em ti, oferece a outra face. Se te humilharam, agradece e pede desculpa. Se tu ofendeu, pede desculpa. E muda, é só mudar, não é difícil. Não é difícil de mudar. Só que para fazer isso tem que pensar, tem que ser, sei lá, não vou dizer que é um castigo, que é uma punição, acho que isso aí é julgamento. E como eu dito, não julgue, né? A gente não tem todas as informações, nunca julga. Mas vou te dizer que funciona, tá? Funciona porque tu acaba entendendo que tudo que aconteceu foi porque tu não sabia lidar com a situação. Desculpa, tá? Passear com o cachorro, com a cachorrada toda da vizinhança é complicado. Sem contar quando o bicho puxa. Vamos lá, vamos continuar. A gente fica o tempo inteiro se cobrando. Eu me cobro muito. Eu acho que tudo tem que ser bem feito, tudo tem que ser, sei lá, perfeccionismo talvez. Eu não sou perfeito, nunca vou ser, não consigo e não é esse o meu objetivo, mas parece que o ego da gente faz isso, faz a gente querer se destacar, querer ser mais e melhor, e, enfim, né? Todo mundo quer buscar o seu lugar ao sol e talvez por isso que a gente tenha tanto conflito, uma ideia batendo de frente com a outra. Eu acho que é isso aí que gera tanto conflito na sociedade, em termos gerais, tá? Dentro de um casal, dentro de uma família de irmãos, dentro de colegas de trabalho, colegas de escola. A competição está sempre ali, né? A gente é doutrinado para competir, para ser melhor e tudo mais. E esse exercício de voltar, que eu estava falando antes, de voltar no passado e mudar, ele te ajuda em vários aspectos, porque tu acaba soltando aquilo, entendeu? Tu te perdoa, tu diz, olha, eu errei, me perdoa. É mais ou menos que nem aquela história do Ho'oponopono, eu nem sei se é assim que se pronuncia, Ho'oponopono, uma coisa assim. Me perdoem aí se eu falei errado, não é a minha intenção, mas é bem isso. A partir do momento que tu entende que tu é limitado, que tu
que tu tem que facilitar para as coisas acontecer para ti e não se cobrar tanto, tu acaba fazendo isso, tu pede perdão, tu afirma que tu ama, tu pede a bênção para essa pessoa, tu pede que ela seja abençoada e isso funciona, não tenho como explicar, porque é difícil aquela coisa de sentir é muito importante. Se tu não sente, tu, tu não vai, tu não vai conseguir. Tu tem que sentir. E vai por mim. Não é difícil de sentir. Não é difícil de sentir. Tu chega num ponto que tu te sente bem. Tu bota pra fora. As pessoas não gostam de falar sobre problemas. As pessoas nem gostam de falar. Isso é outra questão que eu tenho que aprofundar. A gente fala demais. Eu sou um cara que fala demais. E as pessoas dizem, Leandro, como tu é chato, tu fala demais, tu não escuta, tu só fica falando, só tu quer falar. Mas isso é uma característica minha, que se eu suprimir ela, eu vou estar me auto-afirmando como culpado. E a gente não pode ser julgado nem culpado, porque a gente tem uma centelha divina dentro da gente e essa centelha divina, ela quer evoluir. E como é que tu vai evoluir se tu não for atrás das coisas, se tu não te comunicar, trocar informação? E falar isso aí, trocar informação. Claro, vai ter gente que vai falar mais e vai ter gente que não vai querer falar. Vai ter gente que vai aprender ouvindo. Porém, vai ter gente que vai aprender falando. Sim, se aprende falando, porque tu vai falar, e no momento tu vai dizer, opa, isso eu falei errado. E aí tu aprendeu. Opa, isso eu falei certo. E tu aprendeu também. Por quê? Falando tanto, falando certo quanto falando errado, tu vai ver e vai te adaptar, vai evoluir e vai falar mais ou menos. Vai usar pro bem ou pro mal. Pro mal que eu digo no sentido de não te favorecer, não te ajudar, entendeu? Pro mal contra ti mesmo. É isso que eu quero dizer. Tem gente que fala demais, ou seja, vai ter gente que vai se afastar dessa pessoa porque ela fala demais. Ok, tá tudo certo. Por quê? Provavelmente se essa pessoa se afastou, foi porque ela não está preparada para ouvir o que tu tem para dizer, entendeu? E talvez ela tá achando que é ruim a pessoa que fala demais porque ela gostaria de falar demais. Então, a gente entra naquela história da psicologia que tudo que tu critica numa pessoa é um reflexo teu, entendeu? Tu não aceita em ti. Então, é fácil de criticar no outro, mas é difícil de olhar para dentro e fazer essa análise, né? Eu já abandonei isso aí. Eu já toquei o foda-se, como o pessoal fala. Eu não quero nem saber se a pessoa gosta de ouvir ou não, se a pessoa acha que eu sou chato ou não. Eu vou falar, ela se quiser ouve, se não quiser tá tudo certo. Não me apego mais nesse detalhe aí. É complicado no início notar que as pessoas se afastam, notar que as pessoas não te levam a sério, mas de fato quem tem que te levar a sério, quem tem que te ouvir, vai ficar por perto. Isso tu não precisa te preocupar, tá? Fica tranquilo que isso vai acontecer naturalmente. É como o professor fala, o sistema se autorregula. E tu usa isso para ti, usa isso para o teu bem. Te ajuda um monte, porque tu acaba entendendo que não depende de ti. Essa questão de te aceitarem. A pessoa tem que te aceitar do jeito que tu é. Se elas não querem te aceitar, passa adiante. E tu tem que te aceitar. Eu demorei muito para me aceitar, demorei muito a me perdoar. Eu conversei com uma amiga minha, vou falar delas ainda, da Débora e da Bruna. Me ajudaram muito nesse processo. A Bruna foi que que me despertou, provavelmente. Foi ela que falou para mim sobre o professor Hélio Couto. Eu já tinha ouvido o nome dele, só que na época eu não estava preparada para ouvir. E quando a Bruna falou, numa situação totalmente sem contexto, eu que me meti na conversa, quando eu vi o nome dele, olha só, quem cansou.
Achou uma sombrinha, um chãozinho gelado e deitou. Enfim. Ai, ai, ai. Deixa eu voltar, onde é que eu tava? Pois é, a Bruna e a Débora. Isso eu falo outra hora.